Bom, irmãos, eu preparei um sermão baseado aqui no livro de João, no capítulo 15, que fala sobre a videira. Eu acredito que os irmãos já sabem, já decoraram a respeito deste capítulo 15, porque muitas mensagens, muitas exposição desse texto já se ouviram falar. Mas eu gostaria de trazer aqui nesta noite, baseado numa temática, vivendo uma vida de frutificação. É um estudo, inclusive apliquei esse estudo lá na Camboinha, quando eu estive lá, pastoreando ali aquele ano de 2020, ano da pandemia, o pico da pandemia, e Deus me deu esta palavra para ministrar à igreja, como viver uma vida de frutificação. E não é fácil viver uma vida de frutificação, irmãos. Não é fácil. Mas ao mesmo tempo se torna difícil, se torna fácil. Por quê? Porque se nós observarmos contextualmente falando, o próprio Jesus, ele dá a resposta no próprio texto. No versículo 1, ele diz que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E aí no versículo 2 ele diz, todo ramo estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Perceba que, contextualizando aqui a esta passagem, Jesus ele traz a resposta nos primeiros versículos, mostrando que, para vivermos uma vida de frutificação, nós precisamos estar ligados nele. Ponto. Essa é uma resposta objetiva de Jesus. Não existe aqui N soluções. A solução é uma. Jesus é a solução para tudo nas nossas vidas. E ele está dizendo que, para, primeiro, viver uma vida de frutificação, nós precisamos estar ligados nele. Mas, viver uma vida de frutificação, nós precisamos produzir. Versículo 5 ele diz, eu sou a videira. Nós, ou vocês, na minha tradução diz vocês, são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muito fruto. Perceba que viver uma vida de frutificação, nós precisamos produzir. Nós precisamos produzir. E qual é a característica de uma vida de frutificação? É quem produz. Quem não produz, ele está vivendo uma vida infrutífera. E Jesus está aqui, nessa exortação aos seus discípulos, mostrando para eles que o crente, ele precisa frutificar. Quem está ligado em Cristo precisa dar fruto. Nós precisamos produzir, ok? Mas para produzir esses frutos, irmã Josete, nós precisamos de algumas condições. Não é assim de qualquer jeito. A árvore não produz de qualquer jeito. A árvore, ela não dá fruto de qualquer forma, por aí, aleatoriamente. Eu vou lançar aqui, ok. Eu quero cultivar lá em casa, eu tenho uma plantinha, eu estou cuidando, aí esses dias minha sobrinha chegou lá, aí ela não tinha visto ainda o pezinho de cajaranda que eu tenho, e de caqueiro, e começou a dar as cajaraninhas, né? Devagarinho ali. E eu sempre cultivando ela, botando um adubozinho, botava uma terrinha, molhando, regrando. Aí um dia ela chegou lá, quando ela viu, ela disse, meu tio, você tá com esse pezinho aqui, né? Eu vou vir arrancar. Eu falei, epa, arrancar não. Quem cuidou fui eu, é meu. Então, irmãos, precisa ter cuidados, precisa ter condições. E é sobre isso que nós precisamos aprender um pouquinho mais aqui, porque vocês já sabem disso. O crente, ele deve viver uma vida de frutificação, ok? Então, no livro de João, nesse capítulo de número 15 aqui, primeiro ponto que eu quero falar para vocês nesta noite, por que nós devemos viver uma vida de frutificação? Por que nós devemos viver
esta vida de frutificação. Ah, eu não posso entrar na igreja e ficar só simplesmente ser crente, não? Se eu for te falar biblicamente, não. Não. Eu não posso simplesmente aceitar Jesus e vir para a igreja e querer ir para o céu, não. Não é assim que funciona. Eu preciso fazer parte de um reino. E quando eu faço parte de um reino, existem condições, existe critério, existe, todo um conjunto de fatores que nós precisamos se adequar a esse reino como súdito do mesmo para chegar a um objetivo. E nós aceitamos a Cristo com uma ordenança de Jesus. E a ordenança de Jesus é que nós produzimos frutos. E detalhes, muitos frutos. Quer ver? Abra aí, João, no mesmo capítulo 15, versículo 16. Quem tiver com sua Bíblia aberta, leia para nós. Vamos ver o que o apóstolo João está nos ensinando. Sim. Ponto. Perceba aí que João ele dá a resposta lá embaixo, nesse mesmo capítulo. A resposta de João, ela também é objetiva. João está nos ensinando aí que quem nos escolheu foi Cristo. Não nós que o escolhemos. Quem nos escolheu foi Ele. E o fato dele ter me escolhido é porque Ele me escolheu para um propósito, para um objetivo, para que eu produza muitos frutos. Jesus não escolhe qualquer um. Jesus não escolhe qualquer um. Jesus escolheu você porque você tem capacidade de produzir. E se você não estiver produzindo, vai reclamar a Jesus. Porque você está ligado nele. Ele é o responsável pela sua produção. Agora existem requisitos importantes que ele vai exigir de você. Aí é como se fosse, uma via de mão dupla. Você vai a Jesus, reclama, Jesus, a minha árvore não está produzindo. Aí Jesus volta para você e diz, por que será que você não está produzindo? E aí quando ele fizer aquela sabatina em você, vai chegar um denominador. Então João está nos ensinando aí que nós fazemos parte do reino de Deus. Nós estamos ligados a esta videira verdadeira, que é Jesus, porque fomos escolhidos por Jesus. Com um propósito, para quê? Para produzir. Jesus não chamou você para ser frutífero. Jesus não chamou você para ocupar o banco da igreja. Jesus não chamou você para ser apenas mais um. Jesus chamou você porque você tem capacidade de produzir e dar muito fruto. Prove-me. Te provo. Atos capítulo 9, versículo de número 15. Abra aí e vamos ver o que Jesus vai falar para um certo varão que não estava acreditando na palavra de Jesus. Quem encontrou pode ler, por favor. 9:15 de Atos. Disse-lhe, porém, ó Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis dos filhos de Israel. Amém. Obrigado, irmã Josete. Veja aí, essa passagem aí, esse texto aí está se referindo a Paulo de Tarso. Paulo havia se convertido ao evangelho. Estava diante de Ananias. Praticamente estava indo de encontro a Ananias. E Ananias duvidou da palavra de Jesus. Ora, quem escolheu Paulo foi Jesus. Não foi Ananias que escolheu Paulo. Quem escolheu Paulo foi Jesus. Só que Ananias duvidou de que Paulo daria fruto. Disse, esse aí
Não vai produzir nada não, Jesus. Esse aí não vai dar fruto nenhum, porque até as histórias que nós ouvimos dele é de quem está prejudicando o lado de cá. Aí Jesus vai, mais uma vez, e diz para Ananias: Ananias, não te preocupes, porque eu escolhi ele para que ele vá e dê muitos frutos, para pregar o meu evangelho para os gentios e para os judeus. Então veja, irmão, ninguém está aqui sem nenhuma funcionalidade na casa de Deus. Você não está aqui inutilmente. Você está na casa de Deus hoje porque, primeiro, Jesus te chamou para fazer parte desse reino. Segundo, ele já olhou para você desde o momento que você aceitou, que era um miserável, não valia nada. Ele te deu um banho de misericórdia e disse: eu vejo nele, eu vejo nela, eu vejo neste jovem, eu vejo nessa adolescente, eu vejo nesta criança, um futuro obreiro, uma futura esposa de obreiro, mulher do ciclo de oração. Eu vejo nele um pregador, um missionário, uma missionária da obra, para produzir frutos na casa de Deus. É uma ordem de Jesus que nós viemos produzir frutos. Frutos. E essa exigência, ela é uma exigência muito pertinente na Bíblia. Abra, por favor, Mateus 3:8. Nós vamos ver o último profeta também exigindo da igreja, do povo, que produzisse frutos. Por favor. Outro abre em Filipenses 1:11 e outro abre em Colossenses 1:10. Por favor. Frutos dignos? Quem foi que falou isso? Quem? João Batista. A mensagem de João Batista, presbítero Josimar, era que o povo produzisse frutos dignos de arrependimento. Para estar ligado em Jesus, tem que ter essa característica. Frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Mas vamos adiante. Vamos ver o que o apóstolo Paulo pediu também para a igreja. Por favor, Filipenses 1:11. Na era apostólica, qual era a mensagem pertinente dos apóstolos? Quem achou pode ler, por favor. Filipenses 1:11. Amém. Obrigado, irmã Jane. Veja. Produzir frutos da justiça. Que venha de mim mesmo? Não. Que venha do presbítero Gustavo? Não. Que venha da dirigente do ciclo de oração? Não. Que venha de quem? De Jesus. Porque Jesus não erra. Que venha Jesus. O fruto que eu produzo, ele tem que estar conivente com o fruto que Jesus quer que eu produza. Porque é assim que deve ser. Se eu estou ligado à videira verdadeira que é Cristo, o meu fruto tem que ter a característica de Jesus. Então, para a glória de Deus, o versículo diz. Então, o meu fruto tem que glorificar a Deus. O fruto da igreja tem que glorificar a Deus. Se o meu fruto, as minhas ações, o meu comportamento não estiver glorificando a Deus, eu não estou produzindo frutos dignos de arrependimento. Eu não estou produzindo fruto de justiça que venha de Jesus. Frutos dignos de arrependimento. Colossenses 1:10. Quem lê, por favor? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, edificando
frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Está vendo aí? Produzir fruto para toda boa obra. Porque o inverso disso são obras da carne. Ao inverso disso são obras carnais. Obras deste mundo. Que a Bíblia diz em João que jaz no maligno. Mas a igreja de Jesus, os crentes que estão ligados em Cristo Jesus, ele produz frutos para toda boa obra. Para a obra de Jesus, para o reino de Deus. Mas vamos adiantar. Vamos ver quais são os outros tipos de frutos que nós devemos produzir. Abre, por favor, Salmo 92, 13 e 14. Vamos ver quais tipos de frutos a igreja de Cristo pode produzir. Deve produzir. Porque são frutos espirituais. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos braços do nosso Deus. E o 14? A velhice ainda darão fruto, serão viçosos e florescendo. Olha aí, irmãos. Os que estão plantados. Perceba que o versículo que ele leu aí, o salmista já dá um princípio aí, para quem entende da palavra. Ele está dizendo aí, ó, para quem está plantado em Deus, ele produz frutos. E esses frutos, eles estão plantados, eles florescerão, porque ele está ligado em Cristo, em Deus. E aí ele diz que até na velhice, ele vai continuar florescendo. Ou seja, você está na juventude, está dando fruto, glória a Deus, porque o nome de Jesus está sendo glorificado. Aí alguém olha para você e diz, isso é passageiro, não vai durar muito tempo não. Daqui um dia vai cair, daqui um dia ele vai pecar, daqui um dia ela vai fraquejar. Não vai não, irmãos, porque se ele estiver ligado em Jesus, pode passar o tempo, ele vai continuar crescendo, ele vai continuar frutificando na presença de Deus, porque ele está ligado na casa de Deus, em Cristo Jesus. Mateus 13, 23, por favor. Mateus 13, 23. Glória a Deus. Quem achou? Crente bom de Bíblia. Quando a semente que caiu em tua terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30. Olha aí, irmãos. Olha aí. Aqueles que ouvem a palavra de Deus. Por isso que é notório a gente olhar e ver alguns crentes, como Paulo diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 29, se não me foge da memória, ele diz que, por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos até que dormem. Há um fator predominante aí, porque não ouvem a palavra de Deus. Muitos fracos. Por que o crente enfraquece? Porque ele não se alimenta, sem trazer para um campo, né? O campo natural da vida do homem, o homem precisa se alimentar para sobreviver. O ser humano precisa se alimentar para sobreviver. Eu duvido você acordar de manhã e dizer, hoje eu quero jejuar. É esse dia que você mais passa por dificuldade. Dá vontade de ir na cozinha 10 vezes para comer. Passa na beira da panela assim, olha, vê o cheiro, fala misericórdia, Jesus. Por quê? O instinto do homem é se alimentar, é comer, é saciar a sua fome. Agora imagine um homem que não se alimenta da palavra de Deus. Que não come. Imagine a pessoa que não sacia a sua fome com a palavra de Deus. O que vai acontecer com ele?
ele vai ficar fraco. Ele vai ficar raquítico, anêmico. Ele vai ter que estar sempre indo ao consultório buscar uma solução, pedir ajuda. Não é assim? E tem aqueles ignorantes que nem vão pedir ajuda. Nem vai lá no médico. Não, eu vou lá, nada. Eu mesmo sou meu médico. Mas aí Paulo está dando a receita. Porque quem ouve a palavra de Deus, Paulo está dizendo aí que ele vai produzir. Produzir o quê? Fruto. Ele vai estar sempre constante na presença de Deus. Ele não vai estar tupidiando por aí. Um dia vai, outro dia não vai. Por isso, irmãos, que eu louvo a Deus, porque a Assembleia de Deus, aqui em Itacaré, eu estou falando de Itacaré, valoriza a escola bíblica dominical. Valoriza a palavra de Deus. Em época de festividade aqui, a gente vê o pastor dando tempo maior para a mensagem. Isso é o quê? Porque precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Para que possamos produzir muitos frutos. Louvado seja o nome do Senhor. E que frutos é esse? Frutos perenes, frutos duradouros, frutos que não se apagam, frutos que tenham continuidade perpétua, porque esses são os frutos da igreja. Aquilo que você produz não é só para esta vida, é para a vida eterna. Aquilo que você produz aqui não é para esta terra simplesmente. Porque quando eu falo para essa terra, porque o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, são vários, né? A qualidade do fruto. Tem coisas que devemos demonstrar fazendo bem para o próximo. O amor, por exemplo. O amor não é só de palavras. O amor é aquilo que a gente pratica. Não é assim? É aquilo que a gente pratica. Você vê alguém necessitado, você vai lá e ajuda. Você vê alguém passando fome, você vai lá e age de misericórdia. Você vê alguém estressado lá, você vai lá e leva o quê? Uma mansidão para ele, uma calmaria. Aí ele olha e diz, eu estou aqui nervoso, chega esse camarada com uma palavra, né? Mas por quê? Porque esta pessoa tem qualidade do fruto do Espírito. E que qualidade é essa? Uma qualidade perena. Ele não é aquele crente oscilante. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está otimista, outro dia está pessimista. Você não precisa demonstrar para todo mundo. Basta confiar em Deus, como já disse aqui nesta noite. Creia no Senhor, se afinque nele, meu irmão. Esteja ligado nele. Para quê? Para que você venha continuar dando fruto na presença de Deus. Oh, glórias a Deus. Precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Vamos adiantar para a gente ir para a conclusão? As condições, eu disse aqui no começo que existem condições. Não é assim simplesmente, né? Fazer parte do súdito de Deus. Não, existem condições. E uma das condições está no livro dos Salmos. Salmo de número 1. Eu vou ler, porque é um salmo muito interessante, muitos se leem, mas é um salmo muito interessante, o Salmo 1, porque vai falar da condição, uma das condições que precisamos ter para que possamos viver com uma vida de frutificação. O salmista, no verso de número 3, ele diz, olha, é como árvore plantada junto ou à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não, em algumas outras traduções diz, não murcham. Perceba que ele vai falar algumas coisas aqui. É como a árvore plantada junto a ribeiro, ou junto às águas, correntes de água. Está dizendo que esta
árvore, ela está sendo sempre irrigada. Não é assim? Ela está sendo sempre irrigada, ela não vai ser uma terra seca. Uma terra que você olha e diz, é impossível que dê fruto aqui. Não, ele está dizendo que uma das condições que a gente precisamos ter para dar fruto é estar próximo do ribeiro de água. Glória a Deus. E que ribeiro de água é esse? Jesus. Nós não podemos nos afastar de Jesus por nada. Não, irmãos. Você pode se afastar do seu cachorro. Você pode se afastar do seu amigo. Você pode se afastar de alguma coisa que esteja impedindo você de servir a Deus. Mas nunca se afaste desta água que vai fazer você manter irrigado na presença de Deus. Que esta água é Jesus. A condição é essa. Temos que estar plantados junto ao ribeiro. E aí, quer ver um exemplo clássico disso? Lá no livro de João 4, versículo número 14. Jesus encontra uma mulher samaritana. Estava vivendo uma vida dissoluta lá, né? Toda atribulada, coitada. Uma vida sem esperança nenhuma. Rejeitada. Sofrida. Mas aí ela tem um encontro com Jesus. E ela foi buscar água. Só que a água que ela foi buscar não ia saciar a sede dela. Não ia trazer irrigação ou crescimento para que ela viesse produzir no reino de Deus. Não ia trazer. Aí a Bíblia diz que Jesus encontra com aquela mulher e diz para ela: olha, se tu soubesse de quem tu está pedindo, ou melhor, quem está te pedindo água, se tu soubesse, olha para aí. Tem pessoas, irmãos, que não está frutificando porque ainda não soube aproveitar a oportunidade que ele tem de estar ligado em Jesus. E eu estou falando isso aqui numa esfera muito grande, irmãos. Quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente no sentido espiritual. Eu estou falando na sua vida familiar. Eu estou falando na sua vida conjugal. Eu estou falando na sua vida financeira. Eu estou falando na sua vida social e ministerial. Porque você ainda não soube aproveitar a oportunidade que você tem de estar próximo ao ribeiro, que é Jesus. Está só simplesmente reclamando, questionando, fazendo pergunta para Jesus, ao invés de aproveitar a oportunidade. Aí Jesus olha para ela e diz: olha, mulher, se eu te der da água que eu tenho para te dar, tu beberás dela e nunca mais terá sede. Jesus está falando o que ali para ela? Que a água de Jesus, ela flui dentro de nós para a vida eterna. Para produzir o tempo todo. Para que o crente nunca caia. Para que o crente viva sempre de pé na presença de Deus. Esse é o fruto que nós devemos produzir. É estarmos ligados em Jesus. Estarmos sempre junto de Jesus, para que venhamos produzir mais frutos no reino de Deus. O crente precisa estar ligado a Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 22, lê para nós. Capítulo 22, versículo 1 e 2. Água da vida, claro como um cristal, e prosseguia no trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Amém. O presbítero Robson falou aqui na estante, irmãos, que lá no céu está tudo pronto, né? Está tudo pronto para a igreja ser recebida lá no céu. Então tudo do que está lá
está falando de um reflexo que nós estamos vivendo aqui hoje. Ou que deveríamos pelo menos viver. Quando eu digo, Jesus olha para aquela mulher e diz, olha, se tu beber desta água, tu nunca mais terás sede. Jesus está falando ali de ela beber de uma água que iria saciar ela para a vida eterna. Aí Jesus está falando ali, João, dizendo que lá no céu tem um rio. E que tem algumas árvores plantadas junto a esse rio. E pelo fato dessas árvores estar junto a esse rio, vai ter fruto lá para a igreja saciar a sua fome para todo o sempre. Ou por toda a eternidade. Vamos trazer para nós agora. Sabe o que Jesus está dizendo para nós aqui na terra? Que enquanto igreja nós formos e estivermos ligados nesta videira que é Cristo, Jesus está dizendo que nunca lhes faltará nada. Nunca lhes faltará coisa alguma. Em Cristo você é mais que vencedor. Jesus está pronto para suprir as tuas necessidades. Porque a responsabilidade agora está em Cristo fazer você produzir, irmãos. O segredo é estar ligado nele. Continue ligado nele. Não saia da presença dele. Não desista desta videira verdadeira que é Jesus. Esteja ligado nele para continuar produzindo no reino de Deus. Ser um crente fervoroso na casa do Senhor, fazendo a obra de Deus com amor, com alegria no coração. Não porque alguém está lhe impondo ou mandando ou te pedindo, não. Porque você está fazendo, porque você está produzindo, dizendo, eu preciso trabalhar para Deus. Eu não estou fazendo por causa do pastor Creusvaldo. Eu não estou fazendo por causa do superintendente da IBD. Eu não estou fazendo por causa do diretor de missões. Eu estou fazendo porque eu entendo que esta obra não é deles. Esta obra é de Jesus. Esta obra é de Jesus. E eu preciso ter esse reflexo dele. Santo é o Senhor. Para nós concluirmos. O crente, ele deve viver em falta deste fruto? Você acha que o crente deve viver em falta desse fruto? Não. O crente não pode viver em falta desse fruto. Abra no livro de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 10. Porque no dia que o crente passar a viver em falta destes frutos, ele está passando, segura um pouquinho, ele está correndo um grande risco. Ele está correndo um grande risco. Porque ele deixou de produzir. Não está tendo fruto porque deixou de produzir. E deixar de produzir no reino de Deus, isso aqui é interessante, irmãos. Porque deixar de produzir no reino de Deus, você não está desagradando a liderança. Você não está desagradando ao seu colega, não, você está desagradando a Deus. Ponto. Não existe outra razão. Você está desagradando a Deus. Porque esta obra é de Deus. Por favor. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore cujo que não produz bom fruto é cortada e lançada para cima. Amém. Veja. Mateus escrevendo, ele está dizendo o que aí? Que toda árvore que não produzir bons frutos, ele é cortado e lançado no fogo. Isso nos remete a entender que estamos colocando em risco a nossa salvação. Porque Jesus está dizendo, se não produzir bons frutos, achar que eu estou na casa de Deus, simplesmente pelo fato de ser crente, ou filho de crente, ou amigo do crente, ou irmão do crente, não adianta de nada. Jesus está dizendo aqui, eu tenho que estar na igreja, mas eu tenho que produzir bons
Glória a Deus. Bons frutos. Não produza mais frutos. Mas tem mais, vai apertar um pouco mais. Porque alguém pode dizer assim, ah, tudo bem. Então é simplesmente só o fato de produzir fruto mau ou fruto bom. Não é só isso. Mas vamos lá. Lucas 13, 6. Lucas 13, 6, por favor. 13, 6. Lê, irmã Jane. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto dela e não achou nenhum. E não achou? Continua. Por isso disse ao que cuidava da vinha. Já faz 3 anos que vem procurar fruto nessa figueira e não acha. Confiar, porque deixava de utilizar a terra. Cortá-la, porque ela estava o quê? Inutilizando a terra. Não foi isso que você leu aí? Muito obrigado, irmã Jane. Só complementando aqui a leitura da irmã Jane, o versículo 8 ainda diz assim, irmãos, para vocês compreenderem a parábola. Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. O que está acontecendo aí? Esse homem desapontou, ou melhor, esta planta ali desapontou o agricultor. Não foi assim? Desapontou o agricultor, porque o agricultor teve todo um trabalho, teve todo um sacrifício, investiu tanto na terra, investiu tanto naquela plantação, e aí chega o dia da colheita, ele olha, vai fazer a colheita, chama a pessoa, investe mais. E diz o texto da parábola que ele alargou os seus celeiros, em outras traduções, ele alargou os seus celeiros preparando para o dia da colheita, ou seja, ele procurou, se fosse no dia de hoje, falou, vou construir aqui esses armazéns, vou construir aqui esses prédios, sabe, porque vai dar muita coisa, eu preciso, esses containers aqui, que vai dar muita fruta. Mas aí, irmão, chegou no dia, ele vai lá, não tinha nada. Aí vem a tolerância do dono daquela plantação. Deu mais 1 ano para que ela pudesse se virar. Porque adubo já tinha, água já tinha, a terra estava arada e pronta. Disse, mais 1 ano para você. Quando chega lá, ela produziu? Não. E qual foi o resultado? Vamos cortar, porque ela está inutilizando a terra. O que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que, se eu não produzir no reino de Deus, eu posso ter problemas. Posso ter problemas. E terminar em uma rejeição eterna de Cristo. Porque eu vejo pessoas de braço cruzado, o presbítero Robson, dizendo, quem tem que fazer é eles, quem tem que produzir são eles. Não, irmão, quem tem que produzir é o crente. E se você é crente, você deve produzir. Porque você vai morar no céu. E Jesus que te chamou, Ele não te chamou porque você é inútil, Ele não te chamou porque você é infrutífero, Ele te chamou porque você tem condição de dar muitos frutos na casa de Deus. Você tem condição de produzir. Você tem condição de produzir. A igreja de Itacaré tem condição de produzir mais. Às vezes a gente só questiona, irmãos. Mas por quê? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas o que eu tenho feito? O que eu tenho produzido? Qual tem sido o meu papel nesse projeto?
Qual tem sido o meu papel nessa situação? Ah, igreja pura, por quê? Eu tenho ganhado alma, eu tenho evangelizado, eu tenho feito o ID de Jesus. A escola está vazia, está perdendo, mas eu participo da IBD, eu sou frequente, eu sou ativo, eu estou produzindo o reino de Deus, eu convido pessoas para a escola. É a verdade. É a verdade. Eu não cultuo rotinamente. Isso significa que eu também estou em falta. Eu preciso produzir. Nós temos que produzir no reino de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer número, não. Nós estamos aqui porque nós estamos em uma grande jornada de fé, e esta jornada tem como capitão Jesus de Nazaré. E nós estamos remando neste barco, dizendo: eu vou chegar no céu, eu vou fazer a minha parte, eu vou produzir, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer mais, eu vou ajudar mais. O ano está chegando, eu vou fazer melhor. O ano está encerrando, eu não fiz nada, mas eu vou produzir no próximo. Faça isso porque está fazendo para o reino de Deus, está fazendo para a obra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que possamos, a cada dia, irmãos, nos despertar mais para a obra do Senhor. A verdade é que a obra do Senhor, ela é uma obra que depende de nós, na terra. Porque se fosse assim, Jesus mandaria os anjos para fazer a obra, né? Mas nós somos anjos do Senhor aqui na terra. Os anjos humanos, com capacidade e condições para fazer a obra do Senhor crescer na terra. E eu não estou falando simplesmente daqui da igreja, estou falando no sentido geral. Muitas almas ainda precisam ser conquistadas na terra. Tem muitas pessoas aí que querem ser batizadas com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que querem ser obreiros e obreiras na casa do Senhor. Mas nós precisamos fazer mais, se doe mais, faça mais para Deus, porque na hora certa você vai começar a produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir. Deus vai fazer você prosperar, crescer, e o nome do Senhor vai sendo glorificado na terra. Amém?